banal, sem razão? Seria sim, seria, se não fosse o amor. E sim, nós preferimos ser a pessoa que ama mais, justamente porque a pessoa que ama mais vive mais intensamente o relacionamento. E o que isso significa? A pessoa que ama mais, ainda que ela sofra mais também, isso não necessariamente é ruim. E eu vou explicar isso para vocês mais para frente. O ponto é que a pessoa que ama mais, ela tem mais sentimentos envolvidos naquela relação. Então, todas as partes da relação, tanto as boas quanto as ruins, ela sente mais. Então, ela é muito mais feliz nos momentos bons. E sim, ela sofre mais nos momentos ruins. Mas eu vou mostrar para vocês por que isso não é um ônus nosso, por que isso não é ruim. O ponto é que ainda que a gente sofra mais, isso não necessariamente é ruim, porque esse sofrimento por si dá valor à vida e faz com que as coisas sejam mais intensas. A gente tem dois bônus, mesmo nesse sofrimento, a gente consegue mostrar por que isso não é ruim. Primeiramente, porque quando tu sofre muito com um relacionamento, tu tem um aprendizado dentro desse sofrimento. Tu leva coisas desse sofrimento para a vida que tu só aprende nessa situação específica. Nessa situação em que tu sofreu muito dentro desse relacionamento, tu consegue levar aprendizado, tu consegue levar uma carga para tua vida desse momento que tu viveu e que tu sentiu tanto por aquela pessoa. Tu valorizou tanto aquela pessoa e aquela pessoa te decepcionou. E ainda tem um ponto que mostra que não é ruim esse sofrimento, justamente porque a gente precisa de sentimentos intensos para que a nossa vida tenha valor. É isso que dá valor à vida, são sentimentos intensos que dão valor à vida. Para tu se sentir vivo, tu tem que viver experiências que te façam sentir vivo. E como que o que eu quero explicar com isso? Se tu tem um sentimento raso dentro daquele relacionamento, a partir do momento que tu não se importa tanto, tipo, ainda que tu ame aquela pessoa, tu não ama ela muito, tu ama menos do que ela te ama, tu valoriza menos do que ela te valoriza. Tu é mais morno e tu não dá tanto valor àquilo. Então, consequentemente, tu não se sente tão vivo. Sentimentos muito fortes te fazem sentir vivo e é o que dão o valor de estar vivo. Justamente porque é isso que a gente busca. Pessoas que hoje, na contemporaneidade, a gente vê pessoas que não conseguem se apegar e que não conseguem ter sentimentos profundos em relação a outras e recorrem a diversos meios para conseguir ter essa intensidade dentro da sua vida. As pessoas buscam intensidade na vida, elas bebem, elas usam drogas justamente porque as pessoas querem intensidade dentro da vida delas. E ser a pessoa que ama mais traz essa intensidade para a tua vida. Então a gente compra que mesmo que a gente sofre mais, a gente ainda tem o bônus de que uma vez que a gente sofre mais, a gente tem essa experiência, a gente tem essa carga que tu leva pra vida. E ainda, quando tu sofre mais, tu também nos momentos bons, tu é muito mais feliz. E nos momentos bons, tu sendo muito mais feliz. Ainda que tu tenha essa carga de sofrer mais nos momentos ruins, tu tem uma intensidade maior dentro dessa relação. E isso é positivo, porque é isso que faz tu se sentir vivo. E no lado deles, uma vez que tu é a pessoa que ama menos, tu ainda tem o ônus gigantesco de ter uma culpa por não conseguir amar tanto aquela pessoa. E o que a gente quer dizer com isso? Quando tu é uma pessoa que ama menos, que tu sabe que tu ama menos, porque tu demonstra isso, tu consegue enxergar isso dentro daquela relação que tu se encontra, basicamente tu tem essa culpa, porque tu vê que a pessoa, ela te ama muito mais do que tu ama ela. E como é que a gente explica essa culpa? Essa culpa, ela advém justamente porque tu sabe que, ainda que tu goste dessa pessoa, tu nunca vai conseguir amar ela tanto quanto ela te ama. Tu nunca vai conseguir valorizar tanto aquele relacionamento e fazer tanto para aquele relacionamento quanto a outra pessoa. E isso te traz um sentimento de culpa, justamente porque tu sabe que tu tem todos os sentimentos dessa pessoa e tantos sentimentos fortes nas tuas costas, que tu tem essa carga da pessoa, que ela tá levando grande parte da felicidade dessa pessoa nas tuas costas. E isso torna a tua vida, tu sabe que tu tem essa carga, e tu não quer fazer mal para essa pessoa, porque ainda que tu não goste dela tanto quanto ela gosta de ti, tu ainda ama ela. E tu tem essa culpa de necessariamente levar a felicidade dessa pessoa contigo, tu tem que, as tuas ações fazem com que essa pessoa seja feliz ou não, e tu tem essa culpa de não amar ela tanto quanto ela te ama, justamente porque tu não consegue corresponder isso. Então, essa culpa, ela faz
o lado de oposição ser muito pior que o nosso, justamente porque a gente mostra que a pessoa que ama menos tem essa problemática dentro do relacionamento, em que ela enxerga que ela ama menos, ela sabe que ela nunca vai conseguir corresponder e viver tão intensamente aquele relacionamento, ser tão feliz se doar tanto quanto a outra pessoa. Então, ela tem essa problemática da culpa justamente por não amar tanto. Então, além disso, isso torna muito mais difícil, por exemplo, quando a pessoa que ama menos, ela percebe que aquele relacionamento, tipo, num cenário que a pessoa que ama menos percebe que esse relacionamento, ele não vale tanto a pena, e ela quer terminar, ela tem essa dificuldade justamente porque ela sabe que a felicidade dessa pessoa está atrelada a ela, essa pessoa que ama mais, essa pessoa que ama mais tem essa felicidade atrelada a essa pessoa que ama menos, e tem essa dificuldade de terminar, porque tu não quer fazer mal para aquela pessoa que tu viveu um relacionamento, aquela pessoa que tu experienciou pós-segunda posição. A felicidade na vida não está associada única e exclusivamente ao relacionamento. Engaje com o cenário de dependência emocional única e exclusivamente ao relacionamento, que acontece mais no cenário de vocês, por favor. Tudo bem, assim, a felicidade na vida não está associada única e exclusivamente ao relacionamento, mas é uma parte muito grande da tua vida. Eu tenho certeza que todo mundo aqui já sofreu muito por um relacionamento, ou é uma parte da nossa vida que a gente não consegue se desatrelar, até porque essa experiência emocional e essa experiência emocional é grande parte da nossa vida, os nossos sentimentos são grande parte da nossa vida. Sim, eu posso ter sucesso no trabalho, mas se eu estiver passando por uma problemática na minha vida amorosa, isso vai me atrapalhar, porque justamente não é a única coisa que existe, mas é uma parte muito grande, é uma parte significativa e que faz diferença no meu psicológico e no meu emocional. E sim, existe a possibilidade da dependência emocional, mas mesmo assim, isso é o pior cenário do nosso caso, e tudo bem, pode existir isso, mas mesmo assim, essa pessoa, ela viveu muito, ela experienciou essa relação com intensidade, e isso é bom porque isso dá valor à vida dela, e não necessariamente ela vai ficar eternamente atrelada àquela pessoa, ela pode muito bem ir para terapia para resolver isso. O ponto é que essa intensidade é positiva, porque é o que dá valor à vida do ser humano e é o que a gente precisa para estar vivo e ser feliz. Ainda que a gente sofra muito, a gente também é muito feliz e mesmo esse sofrimento não é ruim, porque a gente consegue ter essa intensidade das relações e dar valor à nossa vida, que é o que se busca hoje, justamente num contexto que a gente tem essas relações menos fortes do que a gente já teve. E é isso, eu encerro meu discurso, muito orgulho em propor. A mesa agradece o discurso, agora quando se sente confortável, o líder da oposição Caio também será reconhecido por até 7 minutos. Todos me ouvem? Eu começo meu discurso mais ou menos em 10 segundos. Eu começo meu discurso em 3, 2, 1. Eduarda, nesse debate existem 2 tempos, altos e baixos. Além disso, existem 2 agentes, quem ama mais e quem ama menos. Assim, nesse debate, a gente vai tentar provar que os altos de quem ama mais não correspondem de maneira simétrica aos baixos de quando eles também amam mais, e, portanto, a tristeza que eles vão ter vai ser muito mais significante do que a felicidade que eles vão sentir. Então, aquela lógica da Sofia de que, não, é importante que você tenha emoções, etc., para você se manter vivo, não funciona. Então tá, antes de mais nada, o que é o amor? Muito obrigado pela comparação com as drogas, Sofia, porque é bastante isso sim. O amor tem grandes semelhanças com bebida, com álcool, com alucinógenos, etc. Por quê? Porque ele vai lá e tira as coisas de proporção. O amor engrandece as coisas. Quando você vai lá e tá amando, pelas substâncias que ele libera no seu cérebro, que parecem muito com as substâncias que as drogas liberam, você vai lá e assume que ver gotículas de água no céu a centenas de metros, quando está deitado na grama, é uma coisa mágica, uma experiência memorável, e também, de maneira proporcional, quando o rádio toca uma música depois de um término, você vai lá e fala sobre isso na terapia, mesmo tendo sido só uma coisa aleatória e bobinha. Então, portanto, você vai lá e pega coisas que são insignificantes, torna elas gigantes e muito, 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 ou muito boas, ou muito ruins. Então tá, por que isso é problemático? Porque quando você tem uma coisa que é dessa maneira, que parece ser simétrica, na verdade ela não é. Porque o ruim que você sente quando você está amando em excesso é maior e mais irreversível do que quando você está feliz em excesso. Por quê? Porque você feliz em excesso não vai se reviver, mas você triste em excesso pode muito bem morrer, pode muito bem largar a faculdade, pode muito bem perder seu emprego, porque funciona da seguinte maneira: quando você está muito feliz mesmo, você pode trabalhar um pouquinho melhor, você pode estudar um pouquinho melhor, você pode se manter melhor, mas na verdade isso aí é uma coisa que é sempre reversível, você pode voltar a ficar triste, mas quando você fica triste demais, você pode ter impacto na sua vida
que vão durar para sempre. Por exemplo, a morte. É normal que a gente pegue na literatura, em exemplos da vida real, umas pessoas que vão lá e perdem a vida, que as pessoas que morrem, as pessoas que vão lá e deixam de viver. E assim como nos investimentos, uma das maiores regras é nunca perder dinheiro, uma das grandes regras da vida é nunca perder a vida. Porque, assim, por mais que você tenha um benefício de curto prazo, é melhor você viver 100 anos médios do que 10 anos muito alegre. Que é basicamente também uma analogia que você pode fazer com as drogas. Sofia, já que você gosta tanto assim de viver a vida intensamente, cara, vai pra Cracolândia e vive todas as experiências lá, com todos os alucinógenos possíveis e todas as experiências mágicas que você vai conseguir encontrar pulando de bungee jump, fazendo esportes radicais e esse tipo de coisa. Porque o nosso ponto principal aqui é que por mais que você consiga ser muito feliz, a infelicidade que você sente vai ser ímpar. Mas tá, quais são nossos ônus? A gente tem que provar que as pessoas que amam menos, elas vão sofrer menos também. Isso é lógico, porque na medida que você está amando menos, você está menos entorpecido pelas substâncias químicas do seu cérebro e também você está menos dependente daquilo. Então, quando você terminar, por mais que você possa sofrer um pouquinho por uma semana, depois de um tempo você vai conseguir voltar a uma vida normal e você vai conseguir se manter ativo. Enquanto isso, iterando no cenário de uma pessoa que ama mais, no fim de um término, ela fica sozinha. E por mais que a vida dela esteja boa, ela vai lá e começa a achar que não está, justamente porque o amor tira as coisas de proporção. Então, por mais que, como o Dias disse, eles tenham alguns nichos que serão saudáveis na vida dele, o amor vai eclipsar esses outros nichos de uma maneira que eles não podem fazer isso. Então, por exemplo, você pode amar seu trabalho, você pode amar sua família, etc. Mas como o amor tem esse efeito muito irracional e irracionalizante, ele vai poder tornar esses outros nichos que, por mais que sejam saudáveis, eclipsados. Além, é claro, de quando você para de valorizar esses outros nichos, você vai lá e prejudica eles e fazer quase que um efeito de bola de neve, né? Como um nicho da sua vida, o amor, que talvez seja um dos mais importantes dele, porque ele é justamente tem essa característica de ser irracional, vai lá e gera essa bola de neve de você se sentir triste, e essa tristeza vai lá e provoca que você fique pior em outros nichos que antes você estava bem. Por exemplo, academicamente, por exemplo, profissionalmente, e esse tipo de coisa. E por que isso acontece? Porque a nossa sociedade, como um todo, além de tipo, apesar da gente saber que é em grande parte substâncias químicas, etc., eles vão lá e fazem a supervalorização do amor. No sentido de que eles vão lá e assumem que o nicho de relacionamentos é o nicho mais importante da vida das pessoas. E, portanto, quando a pessoa tá com o amor na merda, ele pode ser tão bem-sucedido quanto ele for, que ele vai se sentir extremamente infeliz. Porque, mesmo que ele seja muito foda na profissão dele, e medíocre medíocre no relacionamento, etc., e não seja um amor tão grande assim, ele vai se sentir mal se acabar, mesmo que ele, tipo, por si só, não tenha essa vontade tão grande de amar. Por quê? Porque a sociedade fala para ele que o amor deve ser a coisa mais importante da vida dele. A mídia, os livros que ele lê desde pequenininho, os contos que ele lê, os filmes que ele vê, e, portanto, por mais que o amor não seja, a priori, para a pessoa tão relevante assim, a Sofia fala que ele é mais importante de tudo. Por quê? Porque a mídia e a imprensa falam para ele que é. E, portanto, até as pessoas que vivem esse sentimento de maneira menos real vão lá e têm que tentar viver, e vão lá e tem esse efeito de grande problema e de engrandecer as coisas ainda maior. E como que isso acontece? Tá, por que as pessoas que têm um relacionamento que acabam, vão lá e ficam extremamente fodidas, e quais são os efeitos práticos que a gente vê isso várias vezes? Porque quando a pessoa ela não ama tanto assim, ela sim vai ter menos, vai se sentir menos bem, etc. Mas assim, ela vai se sentir bem. Ela só vai estar menos irracional. E por mais que existem pessoas que argumentem, sei lá, os hedonistas, que a irracionalidade às vezes é válida e talvez valha a pena você viver uma mentira que é boa em detrimento de uma verdade que é dolorosa, grande parte das pessoas, dos pensadores e das pessoas que da filosofia oficial, quase, das pessoas que pensam bastante sobre isso, eles vão lá e acreditam que o cidadão médio não vai concordar que ver uma mentira que é boa é melhor do que uma verdade que é ruim. E por que a gente pensa nisso? Porque o cidadão comum não aceitaria como válido uma pessoa viver a vida inteira vendo filmes, viver a vida inteira se drogando, e etc. Porque isso não é a vida como ela é. Por mais que a Sofia fale que sim, é válido você se divertir pra caramba e viver os altos altos e experienciar grandes emoções, por vezes elas não são verdadeiras e, portanto, para você ter uma emoção verdadeira de verdade, conseguir uma realização maior, você não pode despejar unicamente a sua esperança de felicidade em um relacionamento. Como muito bem o Dias disse, existem várias maneiras de ser feliz e maneiras mais duradouras e menos reversíveis, com um impacto mais long-lasting. Porque quando você ama pra caramba, assim que você termina o relacionamento acabou. O amor que você tinha era emprestado, não dado. Você não continua com ele. Que nem, sei lá, o dinheiro, que nem o seu conhecimento que você aprendeu, que nem, sei lá,
o seu currículo que você desenvolveu a partir das profissões que você teve. Então, por mais que o amor seja ótimo, o amor é reversível. E, portanto, você tem um amor muito bom, mas o resto da sua vida não tão bom assim, não é legal. E quando você tem uma pessoa que ama mais, é mais provável que ela enfatize excessivamente esse tipo de coisa e, portanto, fica dependente e possa até, sei lá, durar relações abusivas. A Sally tá tendo mais exemplos disso, mas quando você ama demais, você fica sujeito a perder outros sentidos da sua vida que, por vezes, são mais importantes, que são menos reversíveis, e esse que é o grande ponto do primeiro governo. É melhor você ter médios do que altos e baixos, porque nos baixos, você realmente se fode. A mesa... Opa, estão conseguindo me ouvir? A mesa agradece o discurso e agora, junto ao governo, consciente e confortável, será reconhecido. Agindo do governo, consciente e confortável, será reconhecido. Eu não sei se você escuta a gente, mas você está mutado. Nossa, desculpa, eu tava falando mutada, perdão, gente. Bom dia. Nossa, já tinha até começado o discurso, vamos lá. 3, 2, 1. Basicamente, o caso da primeira oposição é sobre como amar demais pode fazer as pessoas perderem um certo ponto de racionalidade sobre a vida, sobre as suas decisões e, basicamente, autonomia e coisa desse tipo assim. Bom, basicamente, a primeira oposição não consegue entender que não é simplesmente entrando em relacionamento ou amando uma outra pessoa, mesmo que a gente seja a pessoa que ama mais, isso não faz a gente, tipo, virar um completo imbecil que não tem mais, tipo, sei lá, escolha nenhuma sobre as nossas decisões ou sobre como a gente vai demonstrar esses sentimentos. Ter sentimentos ou, tipo, simplesmente amar mais uma pessoa do que outra não significa que necessariamente eu vou ter que demonstrar esse sentimento, tipo, loucamente, assim, e, tipo, sem filtro nenhum do que é racional, do que não é, do que é adequado, do que não é, do que é saudável pra minha vida, do que não é. Tipo, relacionamentos ainda podem, tipo, prezar pela individualidade da pessoa, mesmo que amando mais ou menos outra pessoa. E todo o caso da primeira oposição também não lida com o cenário de que, tipo, eu posso amar demais, e mesmo no pior cenário deles, que, tipo, que é o ponto que a pessoa ama tanto, que vira irracional, ainda assim eu posso estar em um relacionamento que eu sou a pessoa que ama menos. Tipo, o amar mais ou amar menos pode ser também uma diferença de amor tida em relacionamentos que as pessoas amam tanto, que chegam ao ponto irracional, que, como eu já falei, ainda assim, tipo, é o pior cenário deles. Mas o ponto é pouco comparativo, já que tudo que eles falam, esse ponto da irracionalidade, pode também acontecer em cenário, em relações que uma pessoa ama mais que a outra, uma pessoa ama mais ou menos que a outra. Bom, mas dito isso, ainda assim eu vou mostrar como, mesmo com um pouco de irracionalidade, a gente ainda tem maior satisfação do lado da pessoa que ama mais. Vamos lá. Em uma relação, um relacionamento que uma pessoa ama mais e outra menos, mas ambas se amam, e esse a gente entende que é o melhor debate para essa moção, ambas se gostam muito, e a gente, tipo, já entendeu pelo discurso da Sofia que a que ama menos vai carregar uma certa culpa consigo por causa disso. Eu vou trazer mais uma camada de análise para esse argumento, que é o seguinte: uma vez que a pessoa que ama menos carrega essa culpa, mas ainda assim ama a outra pessoa, ela necessariamente vai tentar compensar essa diferença de sentimentos com atitudes amorosas, demonstrações de amor. Todo mundo gosta de se sentir amado, então se eu tô num relacionamento que eu sei que eu amo menos que outra pessoa, eu vou querer fazer com que ela se sinta amada, ainda que não pelo amor propriamente dito, mas, que eu não controlo, mas por atitudes que eu controlo. Por que eu garanto que isso vai acontecer? Porque a gente sabe que a gente não tem muito controle sobre os nossos sentimentos. Ninguém consegue decidir racionalmente quem vai amar ou quem vai odiar. Isso é completamente diferente de virar um completo imbecil irracional que não tem poder sobre as próprias decisões, como a primeira oposição está tentando montar. O que eu falo é que o meu sentimento interno, eu não escolho exatamente, eu não tenho um grande controle sobre quem eu vou amar, quem eu não vou. O que eu tenho controle é sobre o que eu vou fazer com esse sentimento. Mas, por outro lado, a gente consegue decidir racionalmente quais ações a gente vai praticar a partir desses sentimentos que a gente tem no nosso dia a dia. Então,
já que a pessoa ama menos, a pessoa que ama menos não consegue simplesmente decidir amar mais, mas consegue decidir demonstrar atos românticos, é muito provável que essa pessoa que ama menos tente compensar essa diferença de sentimentos incontroláveis com atitudes controláveis, porque ela ama a outra pessoa, ainda que ame menos, e ela preza por essa relação ou relacionamento. Isso significa que a pessoa que ama menos não só tem uma menor espontaneidade nas relações, para além daquele ponto de culpa que a Sofia já trabalhou e de não viver tão intensamente os prazeres e os malefícios da vida também, mas ela tem uma menor espontaneidade nas relações, que é algo tão prazeroso para todo mundo, mas como também é sempre a que precisa se esforçar mais para manter um relacionamento. Eu sei, Mesa, que isso parece um pouco intuitivo, mas percebe que quem ama menos tem que se esforçar mais em um relacionamento, porque vai sentir a necessidade de compensar essa diferença de amor com atitudes que não são espontâneas e atitudes recorrentes. Por outro lado, quem ama mais dorme todos os dias com a cabeça no travesseiro, com a tranquilidade de saber que não precisa se preocupar com, tipo, grandes atos românticos ou com esforços tipo, pensados, esforços, tipo, planejados para compensar uma falta de sentimento. Porque o seu sentimento, o seu amor, que já é maior do que o outro, completamente espontâneo e tão gostosinho de ser sentido, é suficiente para fazer a outra pessoa se sentir amada. Coisa que a pessoa que ama menos tem que obter, tem que, tipo, alcançar esse sentimento de fazer a outra pessoa se sentir amada por outros meios. Isso significa que essa pessoa que ama mais aproveita mais as relações e com muito mais tranquilidade, leveza e espontaneidade. Pode ir para a segunda casa. Se o ponto de vocês é culpa, não existe culpa também no indivíduo que ama mais em saber que ele não está sendo tão correspondido assim, porque ele sabe que ele é a pessoa mais importante para aquela relação? Não existe uma culpa em saber que ama mais, existe muito mais uma tranquilidade em saber que, ainda que um relacionamento chegue ao fim, por exemplo, não vai ser por falta de amor por conta dessa pessoa. Essa culpa tá do lado de quem ama menos, não do lado de quem ama mais. E eu vou falar isso agora mesmo sobre o ponto que tu trouxe ainda sobre dependência emocional. Percebe que esse ponto que vocês levantaram sobre dependência emocional traz muito mais ônus para quem ama menos. Por quê? A pessoa que ama menos e percebe que a outra ama mais vai ter muito mais dificuldade de se desprender de um relacionamento que esteja ruim para ela, porque ela vai sempre carregar o peso de saber que terminar um relacionamento com alguém que depende dela emocionalmente, por exemplo, pode ter efeitos muito drásticos para essa pessoa, que a pessoa que ama menos, ainda que ame menos, também ama. Isso significa que a pessoa que amar mais, em um possível término, vai sofrer pelo término, mas a pessoa que ama menos vai sofrer 2 vezes. Primeiro, por estar em um relacionamento ruim para ela, e segundo, por saber que o sofrimento da outra pessoa, que no melhor debate ela também ama, está muito atrelado à decisão dela. Enquanto isso, por outro lado, a pessoa que ama mais, mesmo num término, e aqui entra o pó que o Dias acabou de me fazer, vai ter a tranquilidade de saber que aquele relacionamento, pelo menos, não acabou por falta de amor por parte dela. E isso é extremamente importante para a forma como a gente lida com nós mesmos, a forma como a gente encara a nossa individualidade e a forma como a gente se coloca em todos os nossos afetos, em todas as nossas relações. Sabe aquilo que o Caio estava falando agora sobre o amor ser emprestado e não dado? É exatamente isso. É exatamente a forma como a gente molda nossas relações, e saber que um relacionamento não terminou por falta de amor por minha parte vai moldar a forma como eu vou ter as próximas relações, a forma como eu vou me prostrar, nossa, me buguei nessa palavra, mas enfim, como eu vou me colocar em todos os afetos da minha vida. Ou seja, mesmo num cenário de dependência emocional, quem sofre mais é quem ama menos, porque vai carregar a culpa de saber que os sentimentos das outras pessoas, todas as suas decisões, pode afetar muito negativamente os sentimentos da outra pessoa, que ainda assim ela ama, ainda que menos. A mesa agradece o discurso. A adjunta da oposição agora, com assento confortável, será reconhecida. Oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Confirmem na voz, por favor. Tá dando sim. Obrigada. Vou só colocar o timer aqui, já começo. Timer. Vou começar o meu discurso em 3, 2, 1 e foi.
Ser quem ama mais em um relacionamento traz consigo o peso de uma desigualdade emocional. Consequentemente, esse desequilíbrio traz uma sensação constante de estar investindo mais do que se recebe. E o que pode, consequentemente, gerar uma frustração, uma insatisfação e danos irreparáveis permanentemente, que o primeiro governo sequer faz uma análise sobre isso. Nós acreditamos que é melhor ser quem ama menos por uma questão de proteção e também por uma questão de não autossacrifícios dentro do relacionamento. E isso não só dentro, como fora também, tá? E por uma questão de autoproteção, identidade, padrões e também de não autossacrifícios que são impostos culturalmente para a sociedade como um todo e o indivíduo dentro dela, né? Então vamos lá, refutações é o caso do primeiro governo. O que o primeiro governo não consegue entender é que ser quem ama mais é ter sempre altos intensos que podem criar expectativas irreais e uma dependência excessiva nas emoções positivas, e os danos disso são permanentes e sociais, como, por exemplo, a reclusão e a depressão. O indivíduo, ele fica tão recluso de si mesmo e tão autodependente desse relacionamento que ele não consegue mais ser ele mesmo. E essa decisão, que elas afirmam ser controlável, é propícia a ser cada vez mais irracionalizada, no longo prazo, principalmente porque você começa a se esforçar tanto dentro desse relacionamento e fazer coisas com que você não faria normalmente, simplesmente por uma questão de autossacrifício. Racionalmente pensando, você não está mais procurando fazer as coisas por você, mas sim pelo outro. Então, você está sempre procurando compensar alguma coisa dentro desse relacionamento. E, geralmente, quem faz isso é a pessoa que ama mais, ok? Já que amar mais necessariamente pressupõe fazer atos românticos, e isso necessariamente é fazer coisas muito maiores. Não tem nada a ver com o que as meninas falaram assim, quem ama menos, quem ama mais, vai tentar procurar fazer por uma sensação de culpa. Cara, isso não existe. Se você ama mais, literalmente você vai se esforçar muito mais para poder ter as suas expectativas sociais em torno disso. Se você ama mais, é um padrão lógico. Você vai se esforçar mais para poder retribuir esse amor, ou pelo menos demonstrar esse amor numa mesma proporção do que você literalmente já se esforça dentro do seu relacionamento. Você demonstra isso cada vez mais. E sobre culpa, que é o principal caso delas, muitas vezes as expectativas sociais e culturais em torno dos relacionamentos podem influenciar as perspectivas e as percepções sobre o que é a culpa e sobre o que ela representa. E algumas pessoas têm uma tendência natural de serem autocríticas e colocarem essas expectativas elevadas sobre si mesmas. E geralmente são as pessoas que amam mais. Se elas sentem que elas não estão atendendo essas expectativas ou essas necessidades das pessoas que elas amam, elas se sentem culpadas justamente porque elas não estão entregando amor, embora elas estejam entregando. Então, não existe uma razão objetiva para você se sentir culpada, mesmo que você já esteja amando. Qual que é a tendência? É você se sentir cada vez mais culpada, não por amar menos, mas por amar mais e não ser correspondida em relação a isso. Então, o dano aqui é sempre de amar mais e ser a pessoa que ama mais. Por isso, nós acreditamos e queremos ser a pessoa que ama menos. Vamos lá. E ser a pessoa que ama mais não só é danoso, mas é desequilibrado. 2 pontos sobre isso. Desigualdade emocional. Quando nós assumimos o papel de quem ama mais, uma pessoa acaba se sacrificando, se colocando dentro da necessidade do outro e abrindo mão das suas próprias necessidades. A consequência disso é que a sua própria felicidade está sempre atrelada ao segundo plano. Essa sensação de que você precisa ser feliz, baseada nas consequências e em agradar sempre o outro, é uma desvantagem social absurda. Isso cria uma dinâmica de poder desigual, onde a pessoa que ama mais pode ser sempre que ama mais, pode ser sempre negligenciada emocionalmente. A consequência disso é um ressentimento. Quando uma pessoa assume o papel de quem ama mais, ela frequentemente se vê numa posição de desvantagem, investindo mais tempo, mais energia, mais emoções no relacionamento, e isso cria uma sensação de injustiça, de ressentimento, porque você se sente como se as suas necessidades emocionais a longo tempo, não fossem atendidas de uma forma equânime. E a consequência disso é você sempre amar, amar, amar e nunca receber. É sempre aquilo que o Caio disse, de você ter sempre altas expectativas sociais que nunca vão ter padrões atendidos na mesma linha ou no mesmo padrão. E o grande problema é que você fica sempre atrelado a uma dependência absurda que você nunca recebe na mesma proporção. Essa culpa que as meninas dizem que existe, realmente ela existe, só que ela existe num sentimento totalmente desproporcional ao qual elas estão falando. É uma culpa atrelada à necessidade de você amar mais e não de você amar menos. Por isso, nós acreditamos que é muito melhor amar menos. E a segunda consequência disso é ter uma dependência emocional, porque isso leva a um ciclo de dependência onde a pessoa que ama mais se torna excessivamente dependente da aceitação e da validação
ação do seu parceiro, enquanto o outro ele pode se sentir menos comprometido e menos responsável pelo bem-estar emocional do relacionamento. Esse desequilíbrio leva a uma série de problemas, como, por exemplo, conflitos, uma falta de comunicação efetiva, eventualmente desgaste do relacionamento como um todo. Você sempre acha que você está se esforçando demais, enquanto que o outro está se esforçando de menos. Isso é extremamente ruim. É como se você estivesse numa corda bamba o tempo todo sem saber se de fato você vai cair. Você nunca sabe se a pessoa está de fato te amando. Isso é muito ruim. Você viver numa sensação absurda de desconfiança ou até mesmo de insegurança em relação às expectativas que o outro tem sobre o seu próprio sentimento. Então, é como se você ficasse dependendo da validação do sentimento de outra pessoa, porque você ama tanto, você se dedica tanto, que você não recebe isso de volta, e o seu relacionamento depende justamente dessa consequência para fazer com que os frutos, na verdade, dessa aceitação seja a validação das outras pessoas em relação à própria construção do seu sentimento em relação a isso. Antes de continuar... desculpa. Vamos lá. Segundo ponto, o autossacrifício excessivo. Ser constantemente a pessoa que negligencia as suas próprias necessidades emocionais a longo prazo cria uma estigma de que está sempre tudo bem, que é aceitável que você aceite mais e que nunca receba nada em troca. Você abrir mão das suas necessidades em prol do outro e que está tudo bem, que é sempre ok que as pessoas não sejam suficientes para você e que um dia você vai encontrar alguém que seja suficiente. A consequência disso é uma negligência à sua própria necessidade. Quando você negligencia parte da sua felicidade, do seu bem-estar, em prol de um relacionamento, você gradualmente está desgastando a sua autoestima e a sua saúde mental. Quando você continuamente ignora as suas próprias necessidades, você corre o risco de perder quem você é e a sua autenticidade. Isso leva a longo prazo a um sentimento de vazio e de insatisfação pessoal, que você nunca sabe quem você é ou o que você veio de fato fazer nesse mundo. Você sempre está achando e sempre está na beira da dependência emocional de que um relacionamento valida os seus sentimentos, a sua felicidade, o seu sucesso ou quem de fato você é. Por isso, nós queremos ser sempre médios e nunca altos ou baixos. Orgulhosa em meu corpo. Vocês me escutam? Alô, gente, vocês conseguem ouvir? Perfeito. Mas agradece o discurso e agora a sessão do governo, quando se sentir confortável, será reconhecido. Gente, todo mundo me ouve bem? Beleza. Sim. Quero debater com todos, tá? Eu vou colocar só o debate keeper aqui. Só um instante. Beleza. Eu vou começar o meu discurso em 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. A oposição como um todo, ela trabalha em cima de algumas premissas que me causam um pouco de espanto. Porque eles falam de abrir mão de bem-estar, de desigualdade emocional, de culpa, de busca de validação do outro. E eu acho que pode até ser por um problema de definição aqui, mas a gente precisa de caracterizar melhor o que é esse status quo, o que é estar num relacionamento e dois, o que é o próprio amor. Qual que é essa troca que a gente quer ter aqui quando a gente ama alguém? Se a gente pegar uma definição bem básica, quando a gente ama alguém e a gente troca amor com outra pessoa, a gente deseja o bem para outra pessoa. Então, no mínimo, se duas pessoas amam e eu amo mais e a outra ama menos, a gente parte de um pressuposto de duas pessoas que desejam o bem um ao outro. A gente não está numa lógica aqui de um shed versus um emocionado, para usar uma gíria jovem aí, de pessoas que são completamente alienadas ao sentimento e as outras completamente emocionadas dentro desse debate. Não é isso que é o melhor cenário para a gente debater. A gente está falando de duas pessoas que se amam, mas numa posição, uma ama mais do que a outra. Então, a gente não pode trabalhar nessa lógica de culpa católica cristã aqui, que a oposição nos coloca. Então, vamos pensar o que é exatamente esse debate. A noção é de sujeito. Então, quem que é a pessoa que está num relacionamento? Há uma disposição inerente para ela de se relacionar, de trocar, de se envolver. Então, a gente quer estar nessa relação, quando a gente está num relacionamento e a gente ama
a outra pessoa e está nesse relacionamento. Um relacionamento saudável, que não é o melhor cenário, mas sim é o que todo mundo deveria buscar dentro de um relacionamento, porque um relacionamento não saudável ele deveria ser afastado, porque ele não faz bem para ninguém, ainda que existam relacionamentos não saudáveis, ele parte da lógica não da disputa de um contra o outro, mas da troca. Como eu vou trocar com a minha namorada ou com o meu namorado, enfim. E eu acho que muitas pessoas aqui precisavam estão um pouco traumatizadas sobre relacionamento. E esse trauma, eu entendo, de relacionamentos não saudáveis, mas a gente tem que pensar que pontos relevantes de um relacionamento é a vulnerabilidade e a lógica da felicidade, da tristeza, da realização ou da frustração são inerentes a qualquer relacionamento. Então, toda essa lógica da oposição que vem colocar o fato de você amar mais como mais propício a uma situação completamente caótica de vulnerabilidade e tal, qualquer relacionamento, saudável ou não, a gente tem que se vulnerabilizar frente ao outro. A grande questão é que o outro não necessariamente é uma má pessoa, é uma troca de amor. Beleza. Fazendo esse disclaimer aqui de que ambiente que a gente tem que debater essa noção, um sujeito que está num relacionamento e ele escolhe estar no relacionamento, ninguém é imputado a estar no relacionamento, você não coloca uma arma na cabeça do outro, você escolheu estar no relacionamento, escolheu se relacionar com o outro, ser vulnerável é um risco que é inerente. Então a frustração, a dor, a possibilidade de dor, você amando mais ou amando menos, é inerente a um relacionamento. Amar mais não é dependência emocional, não é se excluir frente ao outro, e sim você ser a força motriz desse relacionamento, e é isso que eu venho defender. Amar é um processo de aprendizagem e do indivíduo se emancipar. Veja, mesa, Rousseau já falava que o homem é bom por natureza e a sociedade o corrompe. Onde a sociedade o corrompeu dentro dos relacionamentos aqui? A gente vive numa geração meio floco de neve, onde a possibilidade de frustração e a possibilidade de dor é muito colocada como algo extremamente negativo. Mas olha, mesa, sofrer é experienciar a vida humana. A gente não pode esquecer disso. Sofrer faz parte da vida humana, nos faz crescer, nos faz melhorar. Agora, eu vou sempre me limitar na minha potencialidade para escolher potencialmente sofrer menos. Não, sofrer, em última instância, também é positivo para o sujeito, nos faz crescer. Segundo, no melhor, e não é o melhor cenário isso, como os contratos, que a gente fala isso no direito civil, para quem aqui é do direito, os relacionamentos servem para, ao menos, tentar durar. O término é um risco, eu sei, quando eventualmente termina, pode ser frustrante para as pessoas, ou de vez em quando pode ser um alívio, mas enfim. Mas a gente precisa de pensar que as pessoas que estão num relacionamento, cenário da emoção, eles estão buscando um relacionamento que seja duradouro, que ele vá construir. E nesse cenário de um relacionamento duradouro, que é a premissa de quem está num relacionamento, ele quer que ele dure, ele quer que ele se estenda no tempo. Por que eu quero estar na posição de quem ama menos? Por que eu quero ser menos dentro desse relacionamento? Essa é a pergunta que fica, e essa é a pergunta do melhor framing do debate, para a gente pensar aqui. Por que esse sujeito que está numa relação de um com o outro, onde ambos se amam, mas um ama mais do que o outro, por que ele quer ser menos? E a resposta é, eu não quero ser menos, eu quero ser mais. Por que eu quero ser mais? Quais são os ganhos que eu tenho isso? Por que eu quero entregar mais? Primeiro, que eu não quero viver na minha mediocridade. Eu não quero ser medíocre com meus sentimentos. A vida já tem muitos problemas mesmo. Eu, enquanto sujeito, quero poder expressar. E quando eu estou nessa relação de cumplicidade, num relacionamento que duas pessoas se amam, eu quero ter a possibilidade de viver a plenitude dos meus sentimentos e não me autotolir aqui dentro. Segundo, meio que numa lógica aqui da pedagogia do oprimido, do Paulo Freire. Se a educação bancária, que ele chama, é ruim, ela é muito pragmática e tal, a gente deveria ter uma educação dialógica, de diálogo, dentro de um relacionamento também. Quando eu estou na posição de quem ama mais, eu tenho a posição de, pedagogicamente, poder ser a força motriz do meu relacionamento. E o que significa ser a força motriz? Eu transmitir e ensinar. E quando eu sou a força motriz, eu estou no ganho individual. Controle da situação. Eu sou a pessoa que ama mais, eu posso transmitir, ensinar para o outro, a quem eu amo mais. Eu amo, lógico, trago de novo, eu amo essa pessoa, eu posso ensinar para ela e demonstrar o que eu amo, como eu amo, e mais do que isso, eu estou no controle de toda a narrativa desse relacionamento, de levar ele para frente. Segundo ganho,
A gente nos valoriza, porque as pessoas reagem em sentidos. Quando eu mostro para o outro como eu o trato, eu também demonstro como eu quero ser tratado. E esse é um processo de ensino, de troca que um relacionamento nos traz. Então, mesa, fora desse cenário caótico, complexo e traumático que a oposição tenta nos vender, um relacionamento é um lugar de ganhos para ambas as partes. E é um lugar para durar. Então, nesse cenário, qual cenário gera mais benefícios ao sujeito? O cenário do governo. Amar mais nos coloca no controle dentro desse relacionamento que vai durar, que vai nos fazer bem, e nos valoriza também. A partir do momento que eu valorizo o outro, eu espero que esse incentivo me traga boas coisas. Se eu me frustrar, faz parte da experiência humana. Então, dentro de todo esse cenário, muito orgulho em defender quem quer viver plenamente nossos sentimentos. Muito orgulho em estar no governo. Mas agradece o discurso. Agora, atenção da oposição. Carol, quando se sente confortável. Obrigada pelo reconhecimento, mas assim como Carol, só fala uma frase grande, porque para mim tá particularmente baixo. Oi. Aí, tá bom. O dia está aumentando aqui o volume. Melhorou? Tá. Só colocar o cronômetro aqui, desculpa a demora. Ótimo. Vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Bom, mas é importante pontuar em relação a esse debate que as pessoas estão confundindo em relação ao que a gente pode entender melhor de um relacionamento e como que esse relacionamento se constrói, qual é a parte que essas duas pessoas que a gente está discutindo dentro da relação podem fazer com que o relacionamento cresça. O primeiro ponto do nosso debate é entender que a métrica melhor para a gente poder entender qual casa que ganha é a gente colocar a satisfação individual. Ou seja, a pessoa que tem a maior satisfação individual dentro do relacionamento, ou seja, a estabilidade emocional maior dentro do relacionamento, ela necessariamente vai ser a pessoa que tem mais ganhos em relação a outras áreas além do relacionamento. E aí uma questão que a gente diferencia tanto de um O quanto de outras casas que não tratam tão bem esse ponto, é a gente entender que existem diferentes fases dentro de um relacionamento. A gente vai trabalhar tanto no relacionamento per si, então como que esse relacionamento se dá quando ele existe, e quando o relacionamento ele chega ao fim. Mas o primeiro ponto é entender que algumas casas aqui dentro desse debate, principalmente primeiras casas, tratam o relacionamento como se necessariamente o relacionamento inteiro fosse tivesse ali um pressuposto de paixão e não um pressuposto de amor. A gente entende que existe uma diferenciação entre essas duas fases dentro de um relacionamento, principalmente relacionado ao início ou ao final desse relacionamento, principalmente porque essa questão de colocar um pensamento irracional, ou seja, comparar isso a um vício em drogas ou algum tipo de emoção irracional que o ser humano pode sentir, é muito atrelado à paixão, ao início daquele relacionamento, onde você faz de tudo para poder se provar valoroso o suficiente para que aquela pessoa escolha você. Mas, apesar disso, a gente entende que o ponto principal é a gente discutir sobre o amor, ou seja, esses relacionamentos, uma vez fundados, como que eles vão conseguir se desenvolver, como que eles vão necessariamente se tornar um relacionamento bem-sucedido para ambas as partes. A gente entende aqui que essa diferenciação de paixão e amor é extremamente necessária, porque a gente compreende que as outras casas não trazem aqui que o amor ele necessariamente é dedicação diária dentro do relacionamento, e aí a gente engaja diretamente com o caso de 1G, que traz necessariamente que existem atos românticos que vão envolver essas duas partes, mas a gente entende que esses atos românticos, esses grandes atos, eles não são necessariamente a parte mais relevante dentro da construção diária de um relacionamento. Ou seja, a construção diária, o ceder, e também engajando com o caso de 2G, a responsabilidade dela é sim por esse motriz da relação, e a gente concorda que esse motriz da relação é a pessoa que ama mais. Mas por que isso é um ônus, na verdade, para a vida dessa pessoa no geral? A gente entende que essa pessoa que ama mais, ela vai ficar responsável por essa construção e ela vai ceder, ou seja, ela vai ser necessariamente a pessoa que vai fazer mais questão de que aquele relacionamento perdure, e ela vai ser necessariamente a pessoa que mais quer melhorar o relacionamento. A dedicação diária dentro desse relacionamento, ela está atrelada a coisas comuns e não a coisas grandiosas. Ou seja, assistir uma série que a pessoa gosta, ou fazer um jantar que aquela pessoa quer comer quando ela chegar em casa, ter hobbies parecidos com o seu parceiro, ou então, tipo, sei lá, mudar de cidade porque aquele parceiro teve uma oportunidade profissional em outro local. Todas essas questões são questões inerentes ao relacionamento, que a gente vai ter ali a diferença entre o interesse de duas pessoas, e essa pessoa que é o motriz da relação, ela vai ser necessariamente a pessoa que vai mais se dedicar aos pontos dos outros. E aí, o nosso caso tem principais três
3 pontos, eu estou trabalhando no primeiro deles, que é necessariamente como que você vai equiparar o amor do outro ao seu amor. Quando você entende que você é a pessoa que ama menos dentro do relacionamento, você vai sentir a necessidade de que o outro te ame tanto quanto você ama ele. E a gente não trabalha com pontos exclusivos de culpa, como outras casas trabalham, mas a gente entende que essa pessoa vai estar sempre na busca de se provar valorosa o suficiente para ser amada tanto quanto ela ama. E o ponto negativo disso é que essa pessoa, necessariamente, ela vai querer fazer com que o outro tenha mecanismos, ou seja, encontre maneiras de amar ela de uma forma valorosa, ou de, tipo, chegar ao ponto de que ela já chegou... de certa forma. A gente entende isso porque essa pessoa ela vai necessariamente se esforçar e vai se esforçar nessa construção diária de um amor, de um relacionamento mais que perdure, dentro de um sentido onde ela vai ceder alguns pontos para que essa pessoa, a outra pessoa do relacionamento goste dela e goste mais dela ainda da forma que ela gosta dessa outra pessoa. Poi 2G. Obrigado, deputado. Por que a pessoa que ama mais quer necessariamente que a outra ame o mesmo tanto? Eu não consigo ver uma garantia disso, porque necessariamente é um problema. Esse ponto fica muito claro porque a gente não entende que a dependência emocional é o pior cenário, mas a gente entende que essa dependência emocional ela precisa ser melhor trabalhada, ou seja, essa dependência emocional ela não existe, como foi dito por um porque as pessoas vão precisar de uma validação, mas sim porque elas têm uma dedicação maior dentro do relacionamento em determinados pontos. Não, essa dependência emocional não existe porque elas têm amor, mas ela existe porque elas têm insegurança, e a insegurança é o ponto principal. Quando você não sabe quando você sabe que essa pessoa não te ama tanto quanto você ama ela, você está mais tendencioso a se esquivar de possíveis surpresas que você tem dentro de um relacionamento. Ou seja, uma traição, ou tipo um término inesperado, ou simplesmente um não tô mais afim e tchau pra você. Quando você tem essa insegurança desse tipo de coisa acontecer, você necessariamente trabalha mais para que aquela pessoa goste cada vez mais do relacionamento e se sinta cada vez mais abraçado pelo relacionamento, para que um dia ela chegue nesse sentimento que você está, e você necessariamente consiga chegar a um ponto de que essa pessoa não vai te surpreender com esse tipo de coisa. Ou seja, a sua insegurança trabalha para que a sua dependência emocional faça com que o seu amor seja equiparado, o amor do outro seja equiparado ao seu amor. O segundo ponto do nosso caso é trabalhar exatamente com retorno positivo. Ou seja, no nosso cenário, as pessoas do nosso lado da casa, elas têm um retorno positivo maior. Ou seja, um relacionamento também é sobre a construção diária dentro da questão emocional e de como que um enxerga o outro. Ou seja, você falar que a pessoa necessariamente é tipo uma pessoa inteligente, ou que você ama ela, ou que ela necessariamente é valorosa, e isso é importante para o ser humano, porque a gente está sempre buscando aprovação em determinados meios e por diferentes pessoas. No nosso cenário, a gente tem pessoas que elas têm mais esse retorno positivo exatamente porque elas têm mais palavras de afirmação e mais questões provando o seu valor, ou seja, elas conseguem entender que elas necessariamente são boas pessoas ou que elas são pessoas valorosas porque a outra pessoa faz com que elas se tornem dignas disso. Ou seja, aquela pessoa me ama tanto a ponto de que eu sou, tipo, excelente e por isso eu vou ter esse retorno positivo e eu vou ter mais, dentro da nossa métrica, uma satisfação individual. O último ponto do nosso ponto em relação ao namoro, em relação ao relacionamento, é falar exatamente sobre como que essas pessoas vão se dedicar a outros pontos da vida delas. Ou seja, a gente tem, no nosso caso, uma maior dispersão de fontes de lazer, de prazer. E isso diferencia a gente de um O no sentido de falar aqui. Um O foca em como falar que é ruim amar muito, mas a gente não trabalha só nesse ponto, a gente trabalha aqui, amar menos é bom. E por que é bom? A gente tem necessariamente que quem ama menos vai refletir essa sua necessidade de dedicar tempo de qualidade a outras práticas e a outros quesitos da vida, ou seja, essa pessoa vai ter outros pontos de dedicação relacionados a amigos, família e trabalho. Não necessariamente porque ela não ama, porque a gente entende aqui que elas necessariamente amam, mas elas não vão abrir mão vão deixar de dedicar algum tempo de uma oportunidade que elas ganhem em outras áreas da vida, porque necessariamente aquela pessoa que ama menos pediu, ama mais pediu, ou porque ela tem ou porque ela vai dar prioridade ao relacionamento. Por causa desses 3 pontos, a gente que ganha o debate, só a nossa casa consegue demonstrar como que o amor realmente, de fato, funciona. A mesa agradece o discurso. Agora o IP do governo, consciente e confortável, também será reconhecido. Bom dia a todos. Só vou iniciar aqui meu debate keeper. Vamos lá. Esse debate, até o momento, ele tem 0 garantias. A única dupla que dá garantias aqui, a única dupla que apresentou garantias aqui foi a gente. A gente caracterizou esse debate, a gente falou o que é um relacionamento, e as premissas do que é um relacionamento, que a gente caracterizou, garante os nossos argumentos. Porque
todos os argumentos de vocês dependem dos nossos. Mas vamos lá, vamos bater argumento por argumento. Começando pelo primeiro governo. Primeiro governo, a gente não vai esfaquear vocês, mas a gente acredita que há uma melhor caracterização para a proposta desse debate. Os seus argumentos, eles se baseiam que a pessoa que mais ama vive mais intensamente o relacionamento, ainda que sofra mais. Ainda que sofra mais, valoriza a vida pela intensidade. Tá. É um argumento em sentido lato e se esquece de olhar, como a gente bem caracterizou, o sujeito da relação. Vocês esquecem de olhar para como o sujeito da relação se beneficia de amar mais. E vocês não explicam muito bem como a intensidade se relaciona com a felicidade, já que vocês apontaram aí que a intensidade se relaciona com a felicidade, né? Quanto à primeira oposição, vocês apresentaram que o ônus de amar mais, que é o sofrimento, é irreversível. Só que aí, olha só, vocês falam, né, no início do argumento de vocês, que a terapia ajuda e pipipipopopó, mas depois vocês falam que o argumento é irreversível ainda que exista terapia, sabe? Vocês matam o próprio argumento de vocês. Vocês caracterizam a existência de sofrimento maior e menor. E Mesa, olha como esse argumento é antiético, ele relativiza o sofrimento do outro, pautando em uma visão única e singular. Uma pessoa, na construção social dela, sente a dor mental em uma intensidade incalculável, não dá para a gente pautar o que é um sofrimento maior e menor, não. Não existe uma régua capaz de medir todas as dores. A experiência humana é rica, o sofrimento de quem ama mais pode ser maior, mas essa não é a regra. Nosso argumento, apresentado brilhantemente pelo Gandra, vence nesse ponto ao apontar os ganhos de quem se entrega mais em um relacionamento. Apontar em ser uma força motriz de uma relação, a gente tem ganhos de amadurecimento, de vida, de felicidade, de capacidade de encontrar o nosso caminho. Depois, né, a extensão dessa primeira posição, ela fala do desequilíbrio emocional, ela volta a falar da existência de uma questão de dano e a proteção de si. Só que aí, esquece que a proteção antecipada, ela não te protege do sofrimento emocional. A gente ganha nesse ponto ao apontar que a possibilidade do arrependimento corrosivo de ter amado menos é maior do que a privação de amor. A pessoa se priva e ainda fica arrependida depois. Vocês falham em traçar uma linha lógica entre amar mais e ser validado pelo outro, sabe? Quanto à segunda oposição, vocês estão falando de uma satisfação individual, que quem coloca mais satisfação se beneficia mais, e né, que precisa se provar valoroso para ser acolhido, que o amor é uma dedicação diária, e vocês criticam a nossa força motriz, porque esse é um ônus de quem ama mais. E, de fato, ser a força motriz de um relacionamento é um ônus, é dispendioso, mas também é pedagógico. Vocês falam em provar valor, que quem ama mais, ela precisa se provar valor, mas vocês esquecem que isso se aplica para ambos os lados. Quem ama menos também precisa se provar valoroso. Ou seja, em todos os cenários, as pessoas precisam se provar. É necessário que haja uma prova do porquê que é valoroso, sabe? Vocês constroem uma ideia de que as pessoas escolhem estar no relacionamento porque um se provou ser valoroso de estar naquele relacionamento, mas, cara, como o Gandra bem apontou, a gente precisa estar no relacionamento é uma decisão individual e assumir riscos é individual. As pessoas escolhem ou não estar ali, sabe? E, claro que vulnerabilidade, né? Que ser vulnerável é um risco inerente, sabe? Sofrimento é um risco inerente. Só que aí, olha, o sofrimento ele nos faz crescer. E se o sofrimento é inerente, se a gente vai sofrer por qualquer coisa na vida, por que não escolher sofrer por amar demais? Sofrer por aquilo que é mais digno e merecedor, sabe? Se apaixonar não é uma escolha. Muitos sofrimentos que acontecem na nossa vida, seja ele por medo, seja ele por depressão, seja ele por... Enfim, esses sofrimentos, eles são pautados em ações independentes da nossa vontade. Se apaixonar não é uma escolha. A gente se apaixona pelas pessoas porque a gente se sente, enfim, atraído, mas a entrega, a quantidade de amor que a gente depreende para uma pessoa é essa escolha, sim. Isso tem valor. Que amar, entregar mais, é uma escolha, sabe? Então, por que, se o sofrimento é inerente e a gente vai sofrer de qualquer forma, por que não sofrer por amor, sabe? Quando a gente se entrega, a gente cresce, a gente se valoriza, a gente aprende. O relacionamento é ganho e a entrega também é ganho, sabe? Pode para o Caio.
Cara, o caso de vocês é completamente paradoxal. Tomar risco é uma escolha pessoal e se apaixonar não é uma escolha. Como que você quer pegar uma pessoa que, por definição, já está racional, já está com dificuldade de tomar decisões racionais e Ô, falar Caio, que eu não é entendi, uma porque você coisa? está falando que é um risco? Eu não entendi. Você pode repetir? Cara, você disse que tomar riscos é uma escolha pessoal e você também disse que se apaixonar não é uma escolha. A gente só tá fazendo um julgamento de valor Tá, falando se entendi. é uma escolha boa ou ruim. Jean, você se mutou. Oh, perdão. Olha só, entendi. Estar em um relacionamento, de fato, é uma escolha, né? E essa escolha traz riscos. Só que aí acontece que você escolhe estar no relacionamento e você assume os riscos de estar no relacionamento. Mas a gente não se escolhe se apaixonar, sabe? Quando é que você já abriu um catálogo de pessoas e falou, por essa aqui eu vou me apaixonar, hein? Você não escolhe por quem você se apaixona, mas você sim escolhe a quantidade de amor que você entrega para a pessoa, sabe? Mesmo sabendo dos riscos. Porque os riscos de você se apaixonar, os ganhos por que você se apaixonar, são muito maiores, sabe? Quer dizer, os ganhos por você amar demais são muito maiores do que o sofrimento causado por amar de menos. Amar de menos, você cria um arrependimento corrosivo para a alma. E é por isso que a gente escolhe, sim, ser a pessoa que ama mais no relacionamento. A mesa agradece o discurso. Agora, o IP da ocupação com assistente consagrado também será reconhecido. Bom dia. Conseguem me ouvir de boa? Vou considerar que sim. Uhum. Ok, obrigado. Vou começar em alguns instantes. Ok. Eu vou começar meu discurso em 3, 2, 1. Acho que a melhor forma de começar é mostrando a nossa diferenciação entre primeira posição e segunda posição. Note que o nosso principal mecanismo de ação ativa dos indivíduos que amam mais é justamente a dependência de um mecanismo de necessidade de garantir a estabilidade do relacionamento. E a gente concorda completamente com o mecanismo de segundo governo de ser a força motriz de um relacionamento, mas eles não explicam por que quem ama mais é de fato a força motriz, e a gente vai tentar deixar isso aqui um pouco mais claro. Note, ser a força motriz de um relacionamento é ter esse esforço ativo, é ter a maior preocupação de que você que tem que garantir a estabilidade do relacionamento para que ele seja duradouro, para que ele seja proveitoso para todo mundo. Jean, seu microfone está ligado, e justamente para que todo mundo consiga desfrutar o máximo possível daquele relacionamento. Tanto você, quanto a pessoa que ama muito, quanto a outra pessoa que eventualmente está amando menos. Note, neste caso, nesse sentido, existe uma preocupação muito grande a partir do momento que eu sei que a outra pessoa ama menos, de que é ela a principal responsável pelas instabilidades e as inseguranças daquele relacionamento, justamente pelo fato dela amar menos. Ela não está tão disposta assim a fazer todos os sacrifícios possíveis para manter aquele relacionamento ativo, estável, seguro e próspero e longevo. Logo, existe uma dependência muito grande da pessoa que ama mais em fazer os esforços para equiparar esse amor, porque só no momento em que os dois amam igualmente, e esse momento nunca vai existir, só no momento em que os dois amam igualmente, que eu vou ter uma garantia de ambas as partes de que eu posso viver tranquilamente sabendo que a instabilidade do relacionamento não está necessariamente associado a um indivíduo especificamente. Logo, existe um esforço ativo que só vem na segunda posição de mostrar como que existe uma tendência natural a fazer com que o indivíduo que ama mais se esforce, se entregue, faça tudo possível para agradar o outro, para que esse outro tenha mais a sensação de amor para com esse indivíduo que está amando mais. Então, o esforço, toda a questão de autos intensos, dependência, racionalidade, sacrifício que vem na primeira posição, depende necessariamente de eu entender que esse sacrifício só acontece a partir do momento que eu tenho uma grande insegurança e uma grande desconfiança no outro, porque eu acho que se o relacionamento acabar em algum momento, ele vai depender necessariamente da atuação do outro, e, portanto, eu preciso fazer com que o outro esteja sempre feliz, sempre alegre, sempre satisfeito, para que ele não seja responsável pelo término do relacionamento. Porque eu preciso desse relacionamento, porque eu estou amando muito
eu estou mais dependente que o outro. E, lógico, eu não estou falando aqui do caso extremo de que um ama pra caramba e o outro é um psicopata sem sentimento. Mas, em termos comparativos, o esforço ativo vem mais da pessoa que está amando do que da pessoa que está amando mais do que da pessoa do que está amando menos. Apesar do que, lógico, os dois vão fazer o mínimo de esforço. Mas o termo comparativo que é o mais importante nesse debate. Isso já engaja diretamente com o que o primeiro governo falou sobre a tentativa de compensar as atitudes mais carinhosas, porque a pessoa que está amando menos vai ser a pessoa que mais vai fazer coisas, porque, afinal de contas, ela tenta equiparar porque ela está sendo muito amada. Note que existe uma tendência muito maior de um mecanismo de simplesmente inércia. Aqui a gente está falando de um bem individual muito grande. A pessoa que ama menos é a pessoa que mais recebe coisas, a pessoa que chega em casa e tem uma comida pronta, a pessoa que recebe convites para ir para o cinema, que recebe presentes com mais frequência, que recebe mais atos de carinho ao longo do dia. Então, essa pessoa tende a se manter inerte com relação a isso porque ela está sendo beneficiada. E não estou falando aqui de uma coisa maligna por parte do indivíduo, de uma coisa, nossa, eu estou me aproveitando do outro. Estou falando de tendências naturais de manter aquilo que é confortável para você. É muito mais provável que o indivíduo que está amando menos está recebendo muito por isso, e note, ele não só recebe coisas pragmáticas, físicas, como convites, presentes e tudo mais, mas sim uma validação externa muito grande. Ele recebe mais elogios, ele recebe maior sensação de carinho e de conforto, ele tem a sensação de que ele faz parte, de que ele está em um ambiente muito mais confortável do que o outro, e justamente essa sensação que faz com que ele fique mais inerte naquele relacionamento. Esse é o caso que bate diretamente a tentativa do primeiro governo de falar que, na verdade, quem está tentando compensar quem é a força motriz é o outro, porque ele vai tentar correr atrás do prejuízo por saber que ele não está amando tanto assim. É muito mais provável que ele se mantenha inerte. Para além disso, o primeiro governo também tem uma linha de maior aprendizado. Quem sofre mais tem maior capacidade de aprendizado. Note, o fim útil do caso do primeiro governo, nesse sentido de aprendizado, é justamente que o indivíduo aprenda para não sofrer tanto assim no longo prazo, e em situações futuras, que é justamente o caso de quem já ama menos. A pessoa que ama menos na relação é a pessoa que, em última instância, nesses conflitos, nesses desentendimentos, desencontros, vai sofrer menos e vai ter melhor capacidade de racionalizar e de processar melhor aquelas informações e não agir por impulso, ou agir menos por impulso, tentar achar melhor um ponto de conciliação e todo esse tipo de coisa. Então, se o fim útil do primeiro governo é gerar um aprendizado para agir melhor na situação seguinte, isso já acontece no nosso mundo em que a gente ama menos e, portanto, consegue racionalizar melhor as situações e não levar aquilo ao pé da letra ou em externalidades muito negativas para você mesmo, para conseguir aproveitar aquele relacionamento de uma maneira muito mais benéfica. A gente acaba meu tempo, 1G, eu queria dar para 2G, mas 1G está melhor. Dias, essa inércia que tu tanto fala simplesmente não existe, porque apesar da pessoa que ama menos ser beneficiada, ela ainda preza pelo outro, ela se importa e quer fazer o outro se sentir amado também. Por isso que quem se esforça menos é sim quem ama menos, quem se esforça mais é sim quem ama menos, porque apesar de ser menos, ela ainda ama o outro. Ponto também. Deixa. Cara, justamente por isso, o que a gente está falando aqui, o default, o padrão, é que as duas pessoas vão estar respondendo carinhosamente uma à outra. Então, existe uma sensação mútua de carinho, de respeito, de afeto. No entanto, a insegurança do indivíduo que ama mais, ela pesa muito mais do ponto de vista de precisar se provar digno de um amor tão grande quanto o amor que você recebe. Isso é uma garantia muito maior de esforço individual do que o mínimo mecanismo de tentar se equiparar ao outro. A tentativa de equiparar vem muito mais do esforço da pessoa que ama mais, porque precisa fazer com que ela receba um carinho muito grande do que necessariamente do que da outra que precisa dar um carinho maior para tentar mostrar que ela ama mais. A pessoa que ama menos, ela está simplesmente recebendo muito mais nesse sentido, não tem tantos interesses para mudar de ação, por mais que ela se importe com a outra. Em última análise, o que a gente está mostrando também por fim, o indivíduo que ama menos tem maior possibilidade de conseguir ganhos futuros que não dependem necessariamente daquele relacionamento. Então, ele tem uma maior variabilidade de opções de vida, enquanto a pessoa que está amando demais é altamente dependente e, portanto, tende a sofrer mais no longo prazo. Muito orgulho em não amar tanto assim. A mesa agradece o discurso. Agora, por favor, vou pedir para que vocês retirem.